Sr. Professor Rui Ferrão, distinto primeiro secretário da mesa da Academia Nacional de Belas Artes, em representação do seu Presidente, seja bem-vindo a mais uma sessão conjunta entre as nossas duas academias. 2 anos, depois de anos de costas voltadas, a presidência da Sra. Professora Natália Correia Guedes permitiu o reatamento de excelentes relações que, mesmo sem a necessidade de qualquer protocolo de cooperação, levaram a que se realizassem sessões conjuntas anuais, exposições sobre interesses comuns e mesmo visitas de estudo extremamente enriquecedoras. Ao fim de 9 anos, mudou a direção da Academia Nacional de Belas Artes, como, no final deste ano, também ao fim de 9 anos, mudará a direção da Academia de Marinha. A sessão de hoje é um bom exemplo de que, por mudarem as equipas diretivas, não têm que necessariamente ser alteradas as colaborações institucionais. Aliás, a boa colaboração que o Sr. Professor Rui Ferrão tem dado à Academia de Marinha, em representação da sua Academia, como membro dos júris dos concursos que dão origem à exposição bienal O Mar e os Motivos Marítimos, bem como integrando os ocasionais júris para a atribuição do título Pintor de Marinha, constitui um promissor indicador, para mais agora com responsabilidades acrescidas como membro da mesa da Academia Nacional de Belas Artes. Senhores académicos, senhores convidados, sejam todos bem-vindos a esta sessão, hoje naturalmente dedicada às artes. O tema escolhido como um acordo para a sessão de hoje foi Arte Pública no pós-25 de Abril. Tema que se enquadra no ano em que se comemoram os 50 anos da Revolução de 25 de Abril de 74. A Revolução estendeu-se a vários setores, sendo um deles o artístico, setor este que, através da música, já tinha tido um papel importante de resistência ao antigo regime. Mas uma das áreas que mais desenvolveu e se destacou foi a da arte pública. Esta nasce e expressa-se através da apresentação de obras em plena via pública. Esta expressão tem como uma das suas características específicas a sua não identificação com os locais de exposição tradicionais, tais como museus ou galerias privadas. Neste sentido, Portugal veio acompanhar a evolução da arte pública, que já estava em força na Europa. Esta arte é muitas vezes caracterizada por conter mensagens políticas de todos os espectros. Em Portugal, destacam-se atualmente vários artistas de arte pública que reproduzem a sua arte, tanto nacional como internacionalmente, constituído um bom exemplo destes artistas, o conhecido ou desconhecido Vils. Para nos representar, a Academia de Marinha convidou a Sra. Doutora Filipa Candeias, de quem direi em breves palavras, que é diplomada em Antropologia e História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa, é a gestora das coleções museológicas do Instituto Hidrográfico desde 2019, desenvolvendo ainda o estudo dos bens e artefactos de interesse histórico e cultural deste Instituto. Desempenha igualmente funções como chefe de divisão da Documentação e Cultura, se bem que interinamente. Tem realizado trabalhos sobre iconografia e cultura visual, fez tese de mestrado sobre a revista KWY, tendo coordenado a sua edição digital na plataforma Revistas de Ideias e Cultura, através do Seminário Livre de História das Ideias, Universidade Nova de Lisboa, 2021. Foi colaboradora da Fundação Gulbenkian entre 1997 e 2016. Curadora adjunta e investigadora nas exposições 50 anos de arte portuguesa e anos 70 atravessar fronteiras. Professora no IAD nas licenciaturas em Design, Fotografia e Cultura Visual entre 2001 e 2010 e gestora de conteúdos no Arquivo Histórico da Fundação para a Ciência e Tecnologia entre 2012 e 2018. Está tudo certo. Interessa-se pela história das imagens, das ideias e das técnicas nas artes e nas ciências. À Sra. Doutora Filipa Candeias e ao Sr. Professor João Duarte, que oportunamente será apresentado pelo Sr. Professor Rui Ferrão, agradeço antecipadamente a disponibilidade de ambos para colaborarem nesta sessão conjunta. Bem-ajam por isso. Vamos ouvir. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço ao Sr. Almirante o ter-me convidado novamente para estar aqui neste auditório, que é muito simpático, apesar de hoje não estar assim tão cheio,
mas eu considero um privilégio estar aqui e, sobretudo, com o escultor, com o pintor, que também aqui representam a Academia de Belas Artes. Ora bem, eu escolhi o Grupo Acre, o Sr. Almirante aqui há meses, quando me convidou, deu-me carta branca. Sendo o tema arte e democracia, ocorreu-me imediatamente falar dos inúmeros grupos que se formaram nos anos 70, já alguns antes de 74, já com um certo pronúncio de uma organização coletiva, digamos assim, da intervenção artística, mas isto foi uma verdadeira febre, digamos assim, de grupos, sobretudo a partir de 74, portanto motivados, claro, pelo novo contexto cultural, histórico, político e, sobretudo, uma consciência muito sentida por parte dos artistas plásticos portugueses para esta urgência de fazer a arte e a cultura visual serem partilhadas pelo maior número possível. Portanto, foi muito esta utopia que foi vivida nos anos 70. Portanto, obviamente, em 74 tinha 8 anos, portanto, nem sequer cá estava, devo dizer, confesso, os meus pais emigraram e, portanto, estávamos em Paris, mas eu tive ao mesmo tempo uma sorte engraçada, que foi, o 25 de Abril foi a uma quarta-feira. Vocês lembram-se disso? Mas eu lembro-me e tenho a certeza absoluta, por uma razão simples. Em França, a escolaridade, não sei se ainda hoje mantém isto, mas naquela altura havia sempre um feriado semanal. Devia ser para as escolas e os professores descansarem. Era uma boa política, portanto havia um dia por semana em que não havia escola. As crianças ficavam em casa, ou enfim, não havia sequer jardim-escola, nem nada desse conceito mais moderno. E eu lembro-me precisamente de estar em casa sozinha e ver, de repente, a televisão ser, portanto, noticiada uma revolução em Lisboa. Portanto, aquilo, eu não tinha grande ligação, vinha cá passar férias, mas ouvi falar Portugal-Lisboa e de repente olhei e vejo uma multidão de gente a descer a Avenida da Liberdade. E, portanto, fiquei sempre com esta imagem de, embora muito pequena, dizia assim, alguma coisa aconteceu ali. E realmente era a revolução que estava em curso. Entretanto, pronto, quando o Sr. Almirante me convidou, eu pensei, vamos voltar aos anos 70. Vamos voltar porquê? Porque, de facto, em 2009, na Gulbenkian, eu participei num projeto que está aqui, enfim, em catálogo, que foi a exposição dos anos 70, que teve comissariado da professora Raquel Henriques da Silva, e já, portanto, era uma equipa comigo e com a Ana Ruivo, fizemos a investigação e a curadoria. Foi uma exposição que deu imenso trabalho, porque de facto nós tínhamos que triar entre milhares de documentos e centenas de artistas, que obviamente era uma década muito importante. Isto para vos explicar como é que eu chego ao Acre. O Acre resultou precisamente desta investigação. Portanto, eu cheguei ao conhecimento de um dos grupos que considerei, eles eram todos engraçados. De facto, esta época é riquíssima do ponto de vista da sociologia da arte, por causa desta emergência do coletivo e de uma urgência que os artistas têm de criar na cidade e de criar com o povo, não é? Portanto, esta entidade nova que emerge um bocado com o 25 de Abril, não é? O povo que é preciso educar e o povo que tem iniciativa e que está na rua e, portanto, há aqui realmente muita matéria. Eu, quando fiz tese sobre o KWY, interessava-me muito esta ideia de uma organização autárcica dos movimentos de artistas, porque este tipo de organização é muito própria, até certo ponto, do modernismo num sentido lato, que arranca no início do século XX, mas acompanha o século XX, mas são modelos que também se encontram já em gênese no Renascimento, no Alto Renascimento, no Barroco, etc. Portanto, esta congregação da criatividade como uma forma de, no fundo, criar uma instância quase de proteção e de fomento, digamos assim, das artes. Portanto, eu cheguei ao Acre com este encantamento de estar a trabalhar num projeto sobre uma década riquíssima, do ponto de vista conceptual, formal, social, político, e no meio disto tudo aparecer um grupo
efêmero, como todos os outros, o Cores, o Puzzle, todos eles desapareceram no fim da década, até ao fim da década. Este teve uma existência até 77, portanto durou pouquíssimo, mas de facto o que eu fiz na altura foi, para este catálogo dos anos 70, foi pesquisar o mais possível tudo o que havia para, digamos, produzir uma espécie de entrada de dicionário, que para mim era uma espécie de roadmap de algo que eu um dia ia querer desenvolver, se tivesse oportunidade. Claro que não tive, mas teve a professora Isabel Sabino, que é da Faculdade de Belas Artes, precisamente, e que, portanto, apresentou há 2 anos um trabalho, julgo que ainda com a contribuição da Clara Meneres, viva, e com, portanto, a colaboração também do Joaquim Lima de Carvalho. Portanto, isto é um bocadinho só, perdi um bocadinho de tempo, Sr. Almirante, mas era preciso contar isto, que é como é que eu chego ao Acre e porque é que na ocasião deste convite ressurgiu este interesse pelo grupo. Depois, é uma época que do ponto de vista cromático acentua muito o vermelho e o preto, e o Acre, a primeira intervenção que faz é cor-de-rosa e amarela, portanto isto também tinha algo para mim de encantador, porque, bem, nós vemos aqui a capa, mas vamos agora passar propriamente à obra e depois retorno aqui atrás. Eu queria vos apresentar este primeiro trabalho que lança realmente o grupo. O grupo é constituído por 3 artistas plásticos portugueses: Clara Meneres, falecida em 2018, o Alfredo Queiroz Ribeiro, que faleceu logo em 74, em dezembro de 74, num acidente de viação muito grave, e o Joaquim Lima de Carvalho, que felizmente ainda é vivo. E, portanto, era um trio, propriamente, não é? E um trio muito diverso na sua forma de fazer arte. Por isso, volto aqui assim um pouco a esta questão, não é? Da primeira ação do Acre, que foi precisamente em agosto de 74, portanto, passado 2 meses da Revolução, 2, 3 meses, lá. Agora não me peçam para contar o calendário, acho que já estou a dizer uma asneira, mas pronto. De qualquer forma, o que sobressalta com extraordinária frescura é que no meio de uma cidade que entretanto foi invadida por palavras de ordem, não é? E por palavras de ordem às vezes contundentes do ponto de vista político, eles simplesmente pintam círculos amarelos e rosas na calçada da Rua do Carmo. E assinam até com uma fórmula um tanto antiquada, não é? O grupo Acre fez isto em 1974. Depois, de facto, em 2009 conseguiu-se, com o acordo dos artistas, na altura a Clara e o Joaquim, refazer esta experiência de pintura. Claro que era uma mera evocação, mas valia o que valia e era esse interesse que nós tínhamos. Portanto, está explicada porque é a minha predileção pelo Acre, e vamos agora só, enfim, ter aqui este apontamento do Lima Carvalho e porque é que os artistas de repente saltam todos para a rua, porque o povo estava na rua, portanto eles também tinham que estar, obviamente, não é? E ele próprio diz, com muita lucidez, tudo se passava na rua. E, portanto, a atividade artística deixava de fazer sentido o artista estar ali no seu ateliê fechado. Não quer dizer que não estivesse às vezes, não é? Mas, de facto, a urgência e a temperatura, digamos assim, cívica, social, era na rua que se media e, portanto, era aí que eles queriam estar, não é? E, portanto, eles resolveram agir e foram para a rua. Isto é de uma entrevista que está disponível, é muito gira, vale a pena lerem. E, portanto, só aqui um apontamento. Eles são muito diversos, portanto, é uma situação até semelhante a que outros grupos normalmente vemos, por exemplo, com o Puzzle, também, formado no Porto, ou com o Cores, ligado ao Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, ou mesmo o KWY, são grupos formados por personalidades estéticas, artísticas, muito diversas, simplesmente ligados pela amizade e por um propósito comum. Portanto, o Lima Carvalho aparece como um artista, digamos, mais tradicional, se é possível. Não sei se o professor Hugo Ferrão depois se concordará com isto, no sentido em que, de facto, ele mantém um apreço mais por uma certa
como é que eu ia dizer, uma certa estabilidade do suporte da pintura e do desenho, não é? Numa matriz neo-expressionista, figurativa, embora às vezes já arraiar a abstração. E, portanto, eu não vou fazer aqui uma preleção sobre o Lima Carvalho, são personalidades artísticas diferentes, isso é o que interessa aqui a notar, com visões distintas. A Clara Meneres, julgo que dispensa a apresentação, era uma grande escultora, multimediática naquilo, lá está, estão a ver, em relação ao Lima de Carvalho, portanto, mais ligada a um suporte tradicional de pintura, embora de grande formato, e no caso da Clara Meneres, claramente uma artista que desde muito cedo abraça a diversidade de meios e suportes, e portanto nós temos aqui situações de escultura em que ela trabalha com materiais tradicionais, portanto a pedra, o bronze fundido, mas simultaneamente ela vai incorporar na sua obra uma dimensão muito mais industrial, muito mais ligada a vivências do cotidiano e, sobretudo, a duas obras que eu acho muito interessantes e que são aqui, enfim, evocadas muito rapidamente, que é a obra Mulher, Terra, Vida, de 77, que a Clara apresenta na Alternativa Zero, e aqui a experiência de 2012 da Topiária, que está em Santo Tirso. E, portanto, em que se vê todo o espectro, digamos, de materiais que esta escultora realmente era capaz de utilizar e de convocar para a obra escultórica. É muito interessante. E, pronto, isto não é para formar uma hierarquia disto ou daquilo, mas é simplesmente nós somos diferentes uns dos outros. Os artistas têm caráteres completamente distintos e aqui é evidente que eles não tinham, digamos, propriamente a mesma uniformidade de pensamento, e ainda bem que assim era. O Alfredo Queiroz Ribeiro, escultor, portanto, vê-se nitidamente esta ligação a uma escola inglesa, fez muita serigrafia, fez colagem também, e de facto seria um promissor escultor do ferro assemblado, isto é, portanto, junto, soldado, portanto, numa perspectiva quase que industrial da escultura, se não tivesse desaparecido prematuramente do panorama artístico português. Hoje em dia, enfim, a situação do ferro se calhar é outra. Nesta altura em Portugal não era comum trabalhar-se o ferro. E desta geração só me lembro realmente do Zulmir de Carvalho. Não me lembro de outro artista que tivesse trabalhado com este grau de pureza formal e ao mesmo tempo esta evocação de um material industrial. Portanto, são estas três almas que fazem o Acre. Como veem, são muito distintas personalidades artísticas. O Alfredo Queiroz Ribeiro, aqui está, fez de 2 ou 3 exposições depois de regressar à vida artística. E voltamos então à primeira ação do Acre, que é esta da Rua do Carmo, portanto, que foi uma ação surpresa. Portanto, muito desta vivência deste coletivo era guiada por esta urgência de fazer no espaço público, portanto, de sair do ateliê, o Lima Carvalho diz isso claramente, e, sobretudo, de produzir qualquer coisa que no espaço da cidade causasse uma surpresa, mas uma surpresa realmente positiva e criadora. Eu julgo que até a própria escolha do cromatismo fora da linguagem revolucionária do preto e do vermelho é eloquente nesse sentido. E depois a própria forma, portanto a forma este contraste entre o círculo pequeno e o círculo maior, quer dizer, formando ali uma espécie de padrão ondulatório. É uma obra muito despretensiosa em relação, portanto, à época que se vive, de facto, porque há um excesso de palavra e, no fundo, estas obras quase que inspiram uma espécie de silêncio, embora sejam realmente divertidas pelo cromatismo. Esta é a ação mais interessante, e agora vamos lá ver, Sr. Sargento Varela, se eu consigo fazer a habilidade que me disse há pouco. Portanto, que é a ação 2, portanto, reparem, o Acre tem uma existência muito breve, não é? A partir de 77 acabou. Portanto, forma-se em 74, agosto, primeira ação. As ações vão decorrer
neste período, e reparem, a própria morte do Queiroz Ribeiro, logo em dezembro de 74, vai interromper substancialmente, vai causar interrogação nos dois que permanecem, não é? Sobre a necessidade de dar continuidade. Mas até isso é interessante, porque eles têm, com certeza, ali um momento de dúvida, de grande interrogação, mas que acabam por ultrapassar, julgo que levados muito pela energia daquele contexto. Portanto, é um contexto rico do ponto de vista cultural, há muita coisa a acontecer, em várias esferas, em Lisboa, no Porto, em Coimbra. Reparem, os festivais que nós vamos ver a seguir vão desde a Póvoa do Varzim até às Caldas da Rainha, e, portanto, esta vontade de descentralizar as artes também interessa muito a esta geração. Aqui a ação 2 é muito curiosa, é muito bonita. Por sorte, existe um vídeo no arquivo da RTP que mostra ainda o Alfredo Queiroz Ribeiro e que eu vos queria muito mostrar. É uma coisa de 1 minuto, portanto ninguém vai ficar entediado. Mas já agora gostava que vocês vissem aqui este recorte. Portanto, vemos que a ação do... Senhor Sargento, não se vai embora. Que é a ação da Torre dos Clérigos, que é uma ação muito simples, mais uma vez, reparem, é o formalismo com o qual se tenta modificar a percepção de um monumento que, por estar ali multissecularmente, já ninguém olha para ele. E, portanto, é um pouco uma situação que vem na continuidade dos círculos na Rua do Carmo. Se calhar a Rua do Carmo ninguém olhava para ela. Naquele dia realmente acordou com bolas amarelas e cor-de-rosa e de repente ela ganha, de facto, um sentido plástico. E a proposta dos clérigos é semelhante nesta ideia de que um monumento velho, se calhar um pouco encardido, digamos, pelo tempo e pela falta de lexívia e tal, precisava ali de uma cor. E a cor era precisamente uma manga amarela que ia ser, de facto, desenrolada de alto a baixo. E assim foi. E é essa performance que salta para a primeira página do Comércio do Porto, com a revolução cultural em todo o país. Portanto, como vê, isto era mesmo assim. Pois tem que estar aqui. Portanto, com um conceito que realmente é muito ligeiro. Não é ligeiro, mas não é no sentido de não ter conteúdo. É realmente uma intervenção espontânea, programada embora, portanto, porque isto não se pode ir para o espaço público e dizer agora vamos fazer o quê? Não, tem que ser algo que realmente é programado, é pensado, é meditado, mas é espontânea no sentido em que não tem assim uma intencionalidade de uma carga agressiva, portanto, e que é realmente extraordinária. Portanto, eles cada vez que faziam uma ação também publicavam um comunicado, que era para avisar a malta ao que ia, não é? Quer dizer, pronto, não fosse qualquer coisa a acontecer. Mas, de facto, eles tinham este conceito que também me interessou sempre, e muito particularmente quando trabalhei no projeto dos anos 70, que é o lado, e que me interessa, por exemplo, há bocado o Sr. Almirante falou do Vils, e eu, por acaso, queria ter terminado esta apresentação com uma obra do Vils, porque é a ideia da performance, que é realmente seminal na arte do século XX, que é a obra que se destrói a ela própria no fim da sua, digamos, da sua proposta. O Vils tem obras muito diversas, mas interessa-me particularmente aquela em que ele usa portanto, aqueles... não é dinamite, como é que se chamam aqueles explosivozinhos com que ele faz realmente aparecer a obra, e há ali uma evocação que eu acho que é muito interessante sobre o fim da obra. Quer dizer, o acontecer da obra é a destruição de qualquer coisa, não é? E, portanto, há aqui uma reflexão engraçada entre o nascimento e a morte da própria obra de arte, que no fundo está também muito ligada a este conceito de performance art, que hoje não sei se é muito ativo. No caso das artes visuais, se calhar não é tanto quanto já foi, e por isso a obra do Vils também é interessante a esse nível. É muito ativa no âmbito da dança. A dança contemporânea portuguesa tem muito essa ligação à performance.
e portanto aqui volto a recordar esta ideia. A terceira ação do Acre, muito interessante também, e já vão ver que eu tento fazer aqui uma linhagem de fantasia, bem entendido, não é? Que é uma ação já sem o Queiroz Ribeiro, mas ainda programada por ele. Aliás, eu julgo que é dele aquele esquema que nós vemos aqui à esquerda, porque esta ação era uma ação destinada a envolver a população também no fazer da própria obra de arte. Portanto, aqui já não era apenas uma declaração formal, apenas, enfim, com aspas, no espaço público, a tal intervenção efêmera sobre o monumento ou a própria rua da cidade, mas era a criação de um itinerário no espaço, no lugar, e a partir dessa escolha desse itinerário, as pessoas serem levadas a participar na criação de uma obra plástica que seria precisamente a gravura a partir de tampas de esgoto. Isto é uma coisa curiosa, não é? Mas é pioneira e isso é que é interessante. E, de facto, aqui a ação acabou por ter que ser desviada para o bairro do Restelo, porque, segundo parece, o plano, portanto, que previa a deambulação pelo Chiado, reparem, não é só a deambulação, é a deambulação e depois levar as tintas, os rolos, os papéis, etc. Portanto, isto podia haver acidentes, se fosse ali naquelas ruas como eram então na altura, caóticas, cheias de trânsito, ia ser muito complicado. Portanto, acabou por ser no Restelo, também eventualmente não houve tanta afluência quanto seria de esperar. O resultado está aqui à vista, com esta serigrafia, vamos vê-las aqui. Eu não conheço experiências nenhumas com esta ideia da marca do lugar. Locus sigilli é uma coisa que é muito própria do ser humano, portanto, marcar o espaço com a forma. O senhor escultor João Duarte tem aqui também estas experiências muito curiosas, porque há pouco falámos da medalha. A medalha, de facto, tem esta rotundidade, não é muito vincada, e aqui vemos experiências que eu, tal como me lembrei do Wilson, mas depois deixei cair, achei que era uma translação muito grande para explicar aqui. Aqui já encontrei, tive a felicidade de não há muito tempo dar com esta senhora Diala Kodari, que é libanesa, e, portanto, uma jovem artista, que tem uma obra extraordinária, trabalhando também com tampas de esgoto. E há mais casos. Parece que na cidade de Tóquio, nas cidades do Japão, tem havido esta tradição de desenvolver, mas aí é a intervenção em cima da placa. Portanto, colorizando-a, enfim, fazendo com que as esculturas os relevos sejam relevos com, enfim, histórias, por exemplo, da banda desenhada japonesa, chamada manga. Portanto, buscando personagens, heróis dessas bandas desenhadas. Aqui pareceu-me interessante estas duas situações, são distintas. Esta senhorita, julgo que tem uma obra notável a todos os títulos e trabalha, de facto, com esta memória dos lugares, principalmente em Beirute. E, portanto, tem este trabalho notável em que também ela pegou realmente nas tampas de esgoto. Portanto, há uma linhagem de arte pública, de uma arte urbana, isto é, uma arte que de facto precisa do contexto das cidades, às vezes cidades muito martirizadas, como é o caso aqui, para se, digamos, orientar nesta leitura do espaço. E depois também, portanto, este conceito de estampagem. E é muito engraçado encontrar isto em artistas portugueses numa época em que nem se fala, quer dizer, nos Estados Unidos fala-se muito já de street art e de arte urbana, e nesta época necessariamente também, mas a proposta do Acre eu não conheço nada para trás do género, é giro. Portanto, podia-se abrir aqui uma linhagem, de uma investigação de facto sobre os lugares, porque aqui não é só a questão, digamos, da placa de esgoto, mas é através das placas de saneamento a interrogação que os artistas fazem acerca da condição do espaço das cidades. Isso é que eu acho que é uma reflexão, de facto, mais rica, mais ressonante e com consequências. Aqui em baixo é uma dupla alemã, um coletivo, que trabalha e, portanto, que faz a estampagem de t-shirts e camisolas e sacos a partir também da gravura
das tampas de saneamento. Portanto, esta é, digamos, para mim, esta ação, a terceira, é uma ação realmente que eu considero que deixa descendentes, mesmo que sejam descendentes que nós não podemos considerar assim em absoluto como tais, visto que não são coincidentes, não. Mas há uma linhagem, de facto, de um pensar o espaço o espaço urbano através de formas industriais que nós pisamos. A ação 4 é também muito curiosa, não é uma ação no sentido, enfim, não vai na linha das anteriores, porque não é, obviamente, uma arte de rua, mas é uma arte pública e quer ser pública, não é? Portanto, esta é eu considero das mais divertidas, que é esta atribuição de diplomas a quem pagasse 20 escudos na época e, portanto, a repartição foi aberta em Lisboa e no Porto, e era aberta publicamente para quem quisesse, naqueles dias, ir lá receber um diploma de artista, que nós vamos ver aqui, e era mesmo tal e qual, não é? Portanto, a ideia era... Eu vou puxar ligeiramente o ecrã, espero que não... porque esta aqui quase que não se consegue ler, mas naquele aviso está uma espécie de manifesto das ações do Acre, não é? Portanto, Acre é arte, Acre e arte é ato. Arte é invenção. E, portanto, isto é assim uma forma muito resumida de dizer aquilo que está ali naquele aviso que o próprio grupo fez questão de publicar nessa ocasião. E, portanto, estes diplomas, também com impressão tipográfica, que era para realmente sinalizar esta iniciativa. E vemos aqui o recorte do jornal, em que eles estão precisamente a assinar. Claro que uma vez mais há uma certa timidez e quem vai receber os diplomas de artistas, reparem, temos aqui 2 exemplares, foi os únicos que eu consegui trazer para reproduzir. Um era do próprio Ernesto Sousa, grande crítico, artista, multimédia e promotor nesta época, e outro do desenhador e caricaturista Sam. Portanto, são os que eu conheci, que eu consegui realmente recuperar. E, portanto, estes diplomas foram impressos numa tipografia e, portanto, toda a gente ia ali com 20 valores. E, portanto, não havia dúvidas nenhumas de quem queria ser artista. Isto também era uma declaração de princípio, lá está. Não era só a performance, mas era, de facto, convidar as pessoas a, enfim, serem elas próprias artistas. A ação 5 é uma ação mais controversa, porque de facto acabou com a prisão da Clara Meneres, pela simples razão de que o palacete estava fechado, como muitas casas. Aliás, eu tenho essa memória de quando voltei em 77, o país que parecia todo branquinho e estava de repente com dezenas, centenas de casas abandonadas. E nós, pronto, até tínhamos esse mau costume, digamos assim, que era entrar por ali adentro, e fazia-me a mim muita impressão, porque via-se que havia casas que tinham sido abandonadas com papéis, correspondência, com coisas, portanto, partes das vidas das pessoas, elas tinham abalado e aquilo tinha ficado ali tal e qual. E, portanto, esta casa seria uma das que estava nessas condições, só que, pronto, no caso não foi aceite esta ocupação. Reparem, o ano de 75 é um ano forte de ocupações, discute-se nos jornais, nos noticiários, discute-se que a falta de casas, reparem, nós passámos 50 anos, voltamos a ouvir a mesma conversa. O carrossel parece que voltou ao princípio, não é? Temos que meditar nisto também. Portanto, aqui esta foi a ação, digamos, mais radical, fora daquele propósito, digamos, lúdico que nós vimos anteriormente, mas serviu para lançar o germe de algo que os artistas vinham reclamando, que era a falta de um museu de arte moderna. Foi preciso poucos anos, curiosamente 6 anos, para nascer ali ao lado o Centro de Arte Moderna, da Gulbenkian. Pronto, isto era o programa da ação seguinte. Parece-me que saltou aqui um slide, da ação 6, que é
o programa que a Clara e o Joaquim levam aos Encontros Internacionais de Arte das Caldas da Rainha, a 4ª edição. Isto é estes encontros são uma iniciativa do Egídio Álvaro, que é um homem que agora tem um site onde está imensa documentação importantíssima para compreender as vanguardas desta altura, e do Jaime Isidoro. Não me enganei. Portanto, que foi realmente a criação destes encontros internacionais de arte, reparem, com uma perspectiva muito de descentralização e de levar a arte onde ela não estava habitualmente, embora as Caldas já tivessem lá um museu importante, o Museu Malhoa, mas no qual estes artistas, obviamente, não se reviam particularmente. E, de facto, esta ação 6 é uma ação que, mais uma vez, pega nisto do lugar, que é isto que eu acho que é interessante no Acre, que é o locus, é o pegar numa data, que é uma data, enfim, que para eles é importante do ponto de vista simbólico, porque é um prenúncio da Revolução, que é o 16 de março. E, portanto, os soldados que saem das Caldas da Rainha, não é? E, portanto, que são aqui simbolizados nestas hastes de ferro. Isto é ferro de construção, não é? Pintado de verde, e que simplesmente é fixado com cimento e areia nos blocos. Esta instalação vai ser destruída, porque, entretanto, em 77 já há outra vez aí grupos de extrema-direita e tal, e, portanto, que não aceitam este género de arte de vanguarda e, portanto, destruíram isto tudo. E depois ali uma brincadeira que eu fiz, porque achei muita piada. O Albuquerque Mendes ainda é vivo, é um grande artista português da performance. E, nesta altura, muito jovem, portanto, fazendo também os seus rituais pela cidade das Caldas. Isto devia ser uma festa. Quer dizer, não sei o que é que as pessoas entenderiam, mas seria com certeza divertido. Vemos aqui também, portanto, os cores, portanto, aqui há os membros dos cores, do grupo Cores, e outra ação, e a última, muito curiosa, que é uma ação irónica contra a cultura das lápides. Portanto, esta ideia de que a cultura se celebra comemorando datas e, portanto, dando origem a placas que se colocam nas paredes. E então, a última ação do Acre, nestes 4 encontros internacionais, foi, com autorização aqui expressa do dono da casa, segundo se diz, o descerrar desta lápide humorística, claro. No primeiro andar desta casa nasceu, a 20 de janeiro de 1554, Dom Sebastião, rei de Portugal. Portanto, é realmente uma intervenção muito bem humorada e de certa forma, portanto, fazendo esta ironia desta cultura das datas e das lápides que se colocam, mas depois ninguém olha mais para elas, não é? Que eles conseguem realmente também obter esta reação da população. As pessoas diziam assim, mas o Dom Sebastião nasceu nas Caldas da Rainha. E, portanto, as pessoas ficavam realmente... E já agora, isto é para terminar, Sr. Almirante, termino já. Mas reparem como também a questão da toponímia é tão vivida naquela época, porque, de facto, são 50 anos de ditadura, ou 48, vá mais precisamente, e portanto, é meio século de uma toponímia que, de repente, tem que se deitar fora e substituir. E, portanto, a questão aqui das placas desta cultura também tem, de certa maneira, eco nesta experiência espaciotemporal da mudança de regime, não é? E, portanto, tudo o que isso implica, e nós temos até aqui neste Diário de Lisboa uma espécie de pequena amostra dos problemas candentes daquele tempo. Espero que tenham gostado minimamente e que isto vos sirva, sobretudo, para continuar a explorar esta década que é tão fértil, mas tão fértil de acontecimentos e julgo que irá até pelos anos 80 adentro. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sr. Almirante. Quero agradecer também a presença aqui na Academia. Gostaria também de expressar o meu sincero agradecimento ao Presidente da Academia de Mambrim, Almirante Francisco Vidal Abreu, e ao meu querido amigo da longa data,
o professor doutor da Academia de Belas Artes, o professor doutor pintor Hugo Ferrão. Também à doutora Filipa Candeias, pelo brilhante memorial que eu presenciei e ainda tenho algum. Tive a presença de. A Clara Menezes foi a minha professora, o professor Lima de Carvalho, não conheci o Alfredo, mas pronto, eu penso que dos três, a mais maluca era a Clara Menezes. Era. Quando fizeram um assalto ali ao Marquês da Fronteira, ao Palácio, vieram todos partidos. Quando foi o deitar a barra amarela da Torre dos Clérigos, o Lima de Carvalho apareceu com um grande galo, tinha partido a cabeça no sino da Torre dos Clérigos quando teve a puxar a... Portanto, são todas estas iniciativas que eu preservo muito, porque são coisas muito, como é que eu ia dizer, que fazem parte também da arte. Também fazem parte da arte e também fazem parte do conhecimento, porque eu costumo dizer, a melhor maneira de conhecer um artista é ir lá ao ateliê dele. Portanto, é a partir do ateliê dele que se conhece bastante bem o artista e toda a poesia que ele tem e aquilo que pode dar. Portanto, eu vou começar, porque isto é um bocado complicado, o que eu vou falar, porque é muito polémico, mas para se compreender a arte pública e o pensamento em Portugal ao longo deste período, ou seja, após 25 de Abril, começo pelo início do marcelismo, 1968. Pois já temos um certo distanciamento para a compreensão deste panorama. Foi em 68 que se assinalou a substituição de António Oliveira Salazar por Marcelo Caetano, isto é, na presidência do Conselho de Ministros, na chefia do governo. Todos pensavam haver uma abertura de regime político, mas apareceu a primavera marcelista, ou melhor, renovação ou continuidade. Mas nas eleições de 1969 não se respeitou as regras da democracia. Esta situação seria agravada pela reeleição em 1972 de Américo Tomás para a presidência da República. A guerra do ultramar mantinha-se em Portugal e isolava cada vez mais o país. Existe uma crise interna, assim como uma enorme migração para a França e para a Alemanha, tendo sido em 1970 o ponto mais alto. Em 1969, os estudantes vieram para a rua contestar o regime opressor, assistindo-se em 1972 uma forte repressão e censura. O que é que se vai suceder nas artes? A Revolução de 25 de Abril de 1974, na qual eu estava à porta de armas nesse dia, sem saber o que é que se passava, mas estava à porta de armas em Torres Novas, depois o regime ditatorial do Estado Novo, vigente desde 1933, dando início à implementação de um regime democrático. Com o 25 de Abril, as artes ganham liberdade de expressão e procuram chegar a toda a população. Foi o que nós vimos aqui com o Grupo Acre. O programa do Movimento das Forças Armadas, MFA, determina a promoção imediata de medidas de caráter cultural. A comunidade artística junta esforços à revolução. É o caso dos cartazes que, nesta altura revolucionária, foram uma forma de expressão de grande impacto e força. Temos aqui um cartaz do Nikias Pakinakis, que se intitulava Delacroix, no 25 de Abril, em Antenas. E também, convidado pela Sofia de Melbrenner, temos um cartaz da Vieira da Silva, que se intitulava A Poesia Está na Rua, 25 de Abril de 1974. Durante este período de Estado Novo, a artista Vieira da Silva não viveu em Portugal, por conflitos de nacionalidade. Ela e o seu marido, Arpad Zen. Estas viagens à Europa e à América pelos artistas eram feitas pela ação da Fundação Carlos Gulbenkian, estabelecida em Lisboa em 1956. Temos vários artistas que se radicaram em Paris, como, vou dar alguns exemplos, que se radicaram no estrangeiro. Temos a Vieira da Silva, isto é um painel que está no metro do Rato. Isto é o Alberto Carneiro, que é do Porto. Ângelo de Sousa, também do Porto.
António da Costa, que tenho o António da Costa, exatamente. Portanto, temos o Bartomeu Cido, que também estudou na Slade School, foi professor da Slade School de gravura, é um dos maiores gravadores portugueses nacionais, também tem no metro esta parede. António Sena é pintor. O Costa Pinheiro, que também é pintor e de vez em quando fazia estas coisas. Exato. O Eduardo Batarda, que é pintor, tem uma tapeçaria no tribunal. Aqui são os juízes todos. E está lá ao fundo. É uma obra dele. Tapeçaria. A Helena de Almeida, que era ela própria também, digamos, além de ser artista, ela própria também era a tela, era o monumento, era a escultura. Trabalhava muito com isso. O João Cotileiro, com o monumento ao 25 de Abril no Parque Iguaí, que deu bastante polémica. Deu bastante polémica. A maior parte das pessoas não perceberam bem o que é que ele quis dizer com o monumento. Temos a João Vieira, que é pintor, mas trabalhou muito com letras. Também está no metro, numa estação de metro. O Jorge Martins. É uma pintura quase volumétrica, que ele quer dar à pintura um pouco de volumetria. Temos a Lourdes Castro, isto é numa igreja. Uma pintura dela Temos o Manuel Gargaleiro, um grande ceramista português, trabalhou muito em França com a Vieira da Silva. Ainda é vivo. Talvez seja o artista mais velho atualmente. Temos o René Bertol, também, que era pintor, mas fazia estas brincadeirazinhas em volume. E temos a Paula Rego, que na casa dela, tem um pavimento feito por ela. Isto são os artistas que digamos, que foram lá fora, que abriram, arejaram, através da Gulbenkian, com os subsídios da Gulbenkian, arejaram e vieram para cá com umas novas ideias, que foi fundamental. As exposições em Portugal destes artistas constituíram um canal privilegiado de contato com as tendências artísticas nacionais. Muitos destes artistas recusavam-se a integrar os eventos promovidos pelo SNI, Secretariado Nacional de Informação. A partir de 1968, dominou-se a Secretaria de Estado de Informação e Turismo. Nessa altura, existiam os salões nacionais de arte, que eram considerados muito maus. Em oposição, deu-se a exposição dos 50 artistas independentes, resultando do descontentamento face à não eleição de Humberto Delgado para a Presidência da República. Alguns dos artistas que só organizaram esta exposição de 50 artistas, temos o José Abel Manta, temos o Jorge Vieira, temos o Zé Júlio, que era pintor, o Júlio Pomar, que também fez coisas também de volumétricas, e também o Marcelino Vespeira, que também, para além de ser pintor, também fez esta peça. Há manifestações culturais que merecem destaque. Um dos momentos mais marcantes das manifestações culturais após 25 de Abril é o painel do Mercado do Povo, um mural coletivo pintado no dia 10 de junho, o dia de Portugal, de 1974, promovido pelo Movimento Democrático dos Artistas Plásticos. Painel do Mercado, Galeria Nacional de Arte Moderna, em Belém. Está aqui o pessoal todo. Eu participei a ver. Não, ainda não era, ainda andava na faculdade como estudante. Envolve 48 artistas. Porquê é que são 48 artistas? Porque foram 48 anos de fascismo. Portanto, houve 48 artistas que fizeram este painel. Este evento corre na Galeria Nacional de Arte Moderna, em Belém, e à pintura junta-se as esculturas, lá está, em madeira de José Aurélio, e as obras de pano de Clara Meneres.
Os organizadores e os participantes batizaram esta iniciativa como festa. Portanto, isto foi a festa. Temos agora o primeiro-ministro do primeiro governo provisório, Adelino da Palma Carlos, está presente no evento, onde evoca o artista plástico José Dias Coelho, que era escultor, assassinado pela PIDE em Alcântara em 1961. Esta obra é oferecida ao movimento das Forças Armadas e depois indicada para representar Portugal na Bienal de Veneza. A obra viria a ser destruída num incêndio que deflagra na Galeria de Arte Moderna em 1981. O Movimento Democrático dos Artistas Plásticos, constituído no seio da Sociedade Nacional de Belas Artes, surge após o 25 de Abril, em 8 de maio. Reagindo à presença de alguns símbolos do regime anterior que permaneciam nos espaços públicos, o Movimento Democrático dos Artistas Plásticos reúne uma centena de artistas que, a 28 de maio de 1964, lá está, invadem o pátio do Palácio Foz, antiga sede da Secretaria de Estado de Informação e Turismo, e tapam com um pano preto e uma faixa verde e vermelha a estátua do Salazar. Defendiam que a obra escultórica da autoria de Francisco Franco devia de ser armazenada num museu, seguindo o lema a arte fascista faz mal à vista. Isto foi uma frase do Vespeira, que fazia mal à vista. A Fundação Carlos Gulbenkian, detentora de elevados meios financeiros, apoia os seus bolseiros. Esta instituição inaugura, sob a direção de José Sommer Ribeiro, o Centro de Arte Moderna, enquadrado nos Jardins da Fundação em 1983. Muito importante este Centro de Arte Moderna. Deste modo, temos a Sociedade Nacional de Belas Artes, a Fundação de Carlos Gulbenkian, até ao 25 de abril de 74, os principais polos de dinamização da vida artística em Portugal. Em 1995 surge no Porto o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, contribuindo decisivamente para a promoção e a divulgação da obra da arte desde os anos 60 até hoje. No decorrer dos anos 90 e até ao final do milénio, abriram também novos espaços como a Culturgest, Fundação da Caixa Geral de Depósitos, dedicando-se à arte contemporânea, assim como o Centro Cultural de Belém, inaugurado em 1993, acolhendo a coleção Berardo, desde 2007. A participação em feiras e arte internacionais foi importante para os artistas portugueses, nomeadamente a Arco em Madrid e a FIAC em Paris. São exemplo de artistas que se elevaram, digamos, dentro deste panorama de feiras, o Pedro Cabrita Reis. Começou aí, a ter um certo nome. O 25 de Abril e a abertura do regime permitiram trazer o debate sobre o presente, o futuro e o ensino artístico. Agora, há aqui coisas muito importantes que eu vou dizer. As universidades precisavam urgentemente de uma reforma e de uma atualização. Só em 1990, vejam bem, a Escola Superior de Belas Artes passou à Universidade e a do Porto só acontecia em 1994. Em 1990 é fundada a Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Se a segunda metade da década de 60 foi política e socialmente dominada pelo 25 de Abril e pela construção da democracia, a década de 80 foi pela perspectiva de integração na Comunidade Económica Europeia, consumada em 1986, orientada pela consolidação do regime democrático e a da adesão à Europa. Merece referência à atribuição de bolsas por parte da Secretaria de Estado da Cultura. Foi muito importante. Algumas bolsas eram para determinadas pessoas, não eram para todas, mas foi fundamental que essas pessoas fossem lá fora. Com apoio e também houve muito apoio das galerias portuguesas em feiras internacionais. Também foi importante. No início dos anos 80 surge uma nova geração de artistas que reclamam a valorização económica dos seus trabalhos. Abrem mais de 30 galerias comerciais, das quais mais de 2/3 foi em Lisboa. No final dos anos 80, inicia-se a década seguinte, existe mais uma crise no mercado da arte. Tendo em consideração estas questões abordadas, podemos tirar uma primeira conclusão. Há uma fragilidade na história cultural portuguesa,
devido à dificuldade da criação de instituições inovadoras que não foram por si só resolvidas pela Revolução de Abril e com a democratização do regime. Mas esta conjuntura não foi impeditiva de obras artísticas válidas. Falar hoje da arte pública é assumir uma série de intervenções de diferente natureza que ocorrem no espaço público e interferem com o nosso dia-a-dia das pessoas. Com especial atenção à escultura, monumento, é analisada e acompanhada até ao momento em que a necessidade de expressão individual dela se separa e procura o seu lugar. Surge a escultura pública e a sua respectiva expansão ao nível plástico e programático, levantando questões do seu próprio propósito e efeito no espaço público. É a partir daqui que surge a arte urbana e ganha uma posição de destaque. A escultura desta época é traçada, ironicamente, por uma encomenda do Estado Novo. Vamos ver aqui, que é a estátua do rei Dom Sebastião de João Cotileiro. Este homem começou a trabalhar diretamente na pedra, com máquinas, tinha o seu ateliê em Lagos, pediu apoio às várias empresas de maquinaria para trabalhar a pedra, porque não havia muito dinheiro, e foi à Faculdade de Belas Artes buscar alguns alunos que estavam lá inscritos para ir trabalhar com ele, lá para Lagos. Foi assim que muitos indivíduos que estavam na faculdade começaram, digamos, a trabalhar diretamente com ele e a aprender, porque havia uma certa lógica na questão, que era, os alunos, na altura, trabalhavam muito nos ateliês dos escultores. E aprendia-se muito. No caso, por exemplo, dos monumentos, o que era preciso para os monumentos? Havia um formador, que o escultor trabalhava o barro, e depois tinha que haver um homem para tirar as formas, que era chamado formador, que havia bastantes, que agora já não existe, zero, em que depois dele ampliar a peça em barro, tirava a forma em gesso, depois a forma em gesso era retocada pelo artista e depois era enviada ou para os canteiros ou para as fundições. Portanto, havia bastantes fundições em Portugal. Nós tivemos grandes técnicos de fundição. Temos aqui a estátua aqui do Rei de Paço. E isto era o processo do monumento. Portanto, o que é que acontecia? Acontecia, por exemplo, vocês dizem-me assim, mas a escultura era os encapotados. Os encapotados, se vocês forem ali à avenida, todos têm um capote, as pessoas têm os homenageados têm todos um capote, a malta começou a chamar encapotados. Tem uma lógica. Porque quem souber o que é cantaria, sabe que fazer uma figura com 2 metros, com as perninhas, aquilo pode cair. Portanto, o que é que eles acontecia? Punham um capote atrás para dar-se mais sustentabilidade ao homenageado. Estão a perceber? Portanto, as coisas não... Porque o escultor, nessa altura, trabalhava com formadores, trabalhava com canteiros, trabalhava com fundidores. E todos eles tinham a sua técnica. Havia uma técnica. E era essa técnica que era ensinada na Faculdade de Belas Artes. E muitos dos nós... Eu, por exemplo, trabalhei com o António Duarte, em Belém. Trabalhei com o Euclides Vaz, num ateliê que ele tinha no fundo da Avenida da Calçada Carriche. E depois, de repente, deram um ateliê nos Olivais. Portanto, isso é que me deu experiência prática. Prática, porque a teoria a gente tinha na faculdade. Depois, era o problema da prática que muitas vezes é através de meter as mãos na massa, como se costuma dizer, é que vai-se começando a parir coisas. Às vezes queríamos fazer uma coisa e depois não acontecia, era outra. Portanto, isto é criatividade. E é o encantamento do escultor. É quando ele não consegue fazer as coisas, começar mas eu tenho que fazer, e não sai dali. E às vezes, quanto mais tempo está em cima da peça, pior é. Portanto, às vezes tem que haver um distanciamento, um ou 2 dias sem lá ir ao ateliê, para depois olhar aquilo com outros olhos. Isto é muito importante, são coisas básicas oficinais, falar.
E era muito importante nessa altura as oficinas. Portanto, isto deu um grande brado, porque isto foi feito em 73, ainda antes do 25 de Abril. A Câmara não queria aquilo, a pessoa que foi lá inaugurar do Estado Novo, houve ali uma grande polémica, porque era a gozar com o Dom Sebastião, etc. Pronto. Mas foi este homem, o João Coutila, que lança as bases para as décadas seguintes da escultura, sendo um dos artistas marcantes para o panorama artístico português. A partir de 25 de abril de 74, ao nível do monumento, são apresentados exemplos que contrariam a tipologia tradicional, mas que mantêm sempre a mesma intenção, a de comemoração ou a preservação da memória. Portanto, tivemos agora ao 25 de abril, houve uma enchente de monumentos aos 50 anos do 25 de abril. Lá está. Quer dizer, antigamente era o Salazar, era o Robá, agora é o 25 de abril. Mas pouca evolução houve. Eu já vos vou mostrar. O herói histórico é substituído por temas ligados à Revolução, aos direitos humanos, às classes sociais desfavorecidas, aos valores democráticos, entre outros. Na área da escultura pública, esta abrange as intervenções escultóricas que recusam o conceito do monumento, procurando novos temas como a forma, o espaço, o tempo, a natureza, entre outros. Isto vem de certas pessoas que lá estiveram na Slade School. Para ir para a Slade School eram 200 contos, na altura. Quem era o escultor que tinha 200 contos para ir para a Slade School? Houve alguns que tiveram, ainda bem, porque trouxeram iniciativas que se tivessem cá não tinham essa abertura. Vou-vos já mostrar. A tipologia do monumento em que o herói, ainda em bronze, com caráter humilde e simples na representação, é colocado em cima de um plinto, vai se manter ao longo de grande parte do século XX. É necessário esperar pelo 25 de abril de 74 para que a democratização da arte que se faça sentir, dando oportunidade ao monumento de passar de uma estatuária pública para uma escultura pública. Um dos principais casos é então a proposta portuguesa apresentada ao concurso internacional promovido pelo, lá está, o Institute for Contemporary Art, intitulado O Monumento ao Prisioneiro Político Desconhecido. Isto houve um concurso público, não sei quantas centenas de pessoas, e o nosso portuguesinho, Jorge Vieira, que tinha estado na Slade School, em 1952, pelo escultor Jorge Vieira. Escultor que estudou na Slade School, onde trabalhou com Henry Moore e o Red Butler, que para mim é melhor do que o Henry Moore. Mas pronto, o Red Butler não tinha muito a ver com a Inglaterra. Porque isto às vezes na escultura há artistas que são diretivos do governo e há outros que são anti-governo e que se calhar ficam para trás um bocadinho. Mas isso também não há problema nenhum. A obra fala por ela. Alguns anos mais tarde, em 1961, surge pelas mãos do escultor Arlindo Rocha esta peça também, que é a escultura pública com o título Ritmo da Primavera. Logo a seguir, na década de 70, surge uma obra do arquiteto escultor Artur Rosa, que além de ser arquiteto também era escultor, na Avenida Conde de Valbon, e depois temos outra, Conde de Valbon, e depois temos outra, que é a evolução de um cubo na Gulbenkian. Estão a ver a importância da Gulbenkian. Além de dar dinheirinho para as pessoas irem lá fora, também comprava. Portanto, após a Revolução, a estabilidade política chega e com esta o crescimento económico que garante a formação de uma classe média. Também é importante a classe média para ir às galerias comprar e tal. Havendo capacidade de compra, o mercado expande-se com a abertura de novas galerias em Lisboa e no Porto. A democratização da cultura e da arte em Portugal trouxe, em termos artísticos, a descoberta de novas expressões artísticas, a abertura de novos espaços expositivos e o crescimento do mercado da arte. Com a produção mais significativa das 2 décadas a seguir à Revolução, o monumento contemporâneo tem uma expressão plástica, em alguns casos abstrata, mas, na sua essência, mantém-se figurativo pela necessidade de ser compreendido por todos,
Portanto, isto aqui também há outra grande polémica. E vocês já vão ver. Avançando 28 anos, a seguir ao 25 de Abril, temos em Belém um monumento do João Antero aos heróis do ultramar. Portanto, já não tem os heróis, mas é uma coisa mais abstrata. E o monumento, e agora vocês vão ver a polémica, o monumento do Cabrita Reis ao Azaredo de Perdigão. Portanto, eu não sei se... Pronto, lá está a grande polémica. A grande polémica está aqui, do Cabrita Reis. Estão a ver? Agora, nesta altura, está escondido, porque eles deixaram crescer as árvores para que ninguém conseguisse ver o monumento. Isto é para vocês verem. Ainda há mais. Outro monumento em resposta ao pedido da Sociedade Histórica para a Independência e que posteriormente é apresentado e aceito na Expo 98, foi muito importante em Lisboa. Temos, agora imaginem, do Manuel Rosa, que foi meu colega do 5º ano na Faculdade de Belas Artes, o monumento a Dom João II. O Zé Povinho passa aqui, de certeza absoluta, que não sabe que isto é um monumento ao Dom João II. Podem ter a certeza que ninguém sabe que isto é um monumento ao... Portanto, estão a ver a evolução destas coisas. A evolução destas coisas. Mas a Expo 98 convidou, havia dinheiro, convidou 24 artistas para a realização de obras no Parque das Nações. A obra mais emblemática é esta que vocês vão ver. Lá está, do Jorge Vieira, que é o Homem-Sol. Depois temos também o projeto do Cabrita Reis, que, como pintor, como artista plástico, fez esta viaduto Marchal Gomes da Costa e a rotunda do Parque da Expo, com uma espécie de secante imperfeita, articulando um jogo de formas geométricas. Depois, no Recio do Levante, o artista José Pedro Croft, outro indivíduo que trabalhou comigo, cria 2 novos lugares, o Bosque Real e o Mundo Imaginário. São espelhos. Outra intervenção que o público pode interagir é da artista Fernanda Fragateiro. Isto ainda é do João Pedro Croft. Temos, lá está, um pouco com a Clara Menezes, e agora aí vê-se que a Clara Menezes era uma mulher inovadora. Vê-se o trabalho na relva. Isto também foi a parceria com o arquiteto João Gomes da Silva. Portanto, ela já, aquele corpo feminino que tu apresentaste aqui, já vinha, digamos, a trabalhar dentro dela, no sentido de fazer arte, land art. E depois temos também os espelhos da Fernanda Fragateiro, que depois eu vou-vos mostrar outro exemplo da Fernanda Fragateiro, que é uma intervenção num comboio da CP. Portanto, para vocês verem que o artista plástico neste momento já não faz só monumentos, mas vai abrindo os leques. Surge também uma intervenção do Rui Sanches, intitulada Montanha Rio, no cais do Olival, e também perto do pavilhão de Portugal, o autor Rui Chaves, que lá está, é um homem que vem fazer o seguimento do Alfredo Queiroz, que trabalha também em chapa de ferro, são horas de chumbo. Por outro lado, dá-se uma grande proliferação de monumentos por todo o nosso país, muitas vezes relacionado com a nova política e um desejo de marcar física e permanentemente a vitória conseguida e a sedimentação do novo regime. Outra forma são os grafites, para intervirem em contactos diretos com o público, para perceber as suas preocupações e interesses. Exemplo, temos o Vils, que fez uma intervenção comemorativa aos profissionais de saúde no Hospital São João do Porto, quando foi a pandemia. E também, além das paredes que toda a gente conhece do Vils, também fez
também intervenções em peças da EDP. Sr. Professor, consegue em 5 minutos? Sim, é rápido. E o artista Bordal Pinheiro, que tem uma obra exposta sobre os abusos sexuais da Igreja, Cruzes, Credo e Canhoto. Portanto, eu agora vou apresentar rapidamente, para vocês verem as várias gerações. Temos o Querubim Lapa, um dos grandes ceramistas portugueses. A maior parte dos tribunais tem o tribunal ali de cima em Campolide, está cheio de trabalhos dele. Temos o Laranjeira Santos, que faleceu há muito pouco tempo. Tem um museu, quem quiser ver as obras, tem um museu em Figueira da Foz. Este esteve em Belém, depois passou para o Alto de... Este aqui é do Hélder Batista, que está numa escola, chama-se Sinal, está numa escola básica no Seixal. Laranjeiro. Este aqui é de um escultor que ainda está vivo, que é o Virgílio Domingos. Fazia esculturas de crítica social. Isto aqui é a inauguração da barragem. Este aqui é o de Charles de Almeida, que esteve aqui embaixo, aqui no pé do Castro e agora está na Alameda da Universidade de Lisboa. Isto é do José Rodrigues. Também tem uma grande obra na casa dele em Vila Nova de Cerveira, no convento. Tem lá uma quantidade de obras e tem um museu lá também. Foi um dos principais escultores dos encontros internacionais de Vila Nova de Cerveira, das Bienais Internacionais de Vila Nova de Cerveira. A Dorita Castelo Branco morreu também, já faleceu. Também é ali embaixo no Castré, no Santa Apolónia. Temos o Fernando Conduto, outro grande professor e também um grande escultor. Também. Isto é no metro, ali no... Temos aqui o José Aurélio, outro homem que trabalhou o ferro. Sempre trabalha em ferro. Chama-se o Trabalho. É com duas mãos unidas. Está em Almada. O Zomia de Carvalho, o tal que seguiu o Alfredo. O José João Brito, ainda está vivo, e está nos Olivais, é o Fernando Pessoa. Já não é a pianhazinha nem o bustezinho, mas pá, é um homem que agarra com o laser, lá está a tecnologia ao serviço da escultura. Hoje em dia, a pessoa antigamente era tudo à mão, tudo à rebarbadora. Agora é o laser, corta a chapa, dobra a chapa, não há problema nenhum. É rápido. Esta aqui foi que tu apresentaste. Esta escultura foi em 1973. Foi um formador da Faculdade de Belas Artes, que eu homenageio neste momento, que é o Feiunça, que já faleceu, que formou esta peça à Clara Menezes. E esta peça deu um brado, porque era digamos, em relação aos militares que morriam lá fora no ultramar, etc. Isto foi uma bomba que ela provocou com esta escultura. Houve até pessoas que interviram na escultura, partiram a escultura. Lá na faculdade. Esta aqui é o Jaime Azinheira, é um homem que eu reconheço que é espetacular, era um homem espetacular, já faleceu. Tem várias eram homens gordos, pá. Isto chama-se a taberna. Todos ali. Esta aqui é o Francisco Simões. É um homem que deve-se o Parque dos Poetas ao Francisco Simões, quer queremos, quer não. Digam mal dele ou não digam mal dele. Eu nunca digo mal dos escultores. Já estão tão poucos. Deve-se o Parque dos Poetas a ele e ao Isaltino Moraes, lá da Câmara. Cristina Ataíde. Agora vão começar a ver as malqueiras. Cristina Ataíde. João Duarte, sou eu. Rui Sanches, esta está na Expo. Virgínia Frois, é feita em cerâmica, muito bonito isto, é o associativismo. Já não tem que levar os senhores a todos assim à roda uns com os outros, né, etc. O associativismo para ela é isto. Pronto. E as pessoas, olha, aguentem-se.
Esta aqui é do Pedro Cabrita Reis. Portanto, já ouvi dizer que isto ia ter sido posto à porta de uma garagem para vender pneus aos carros. Neste momento está no espelho d'água. No espelho d'água. Mas teve bastante tempo no... Exato. Aí não. O José Pedro Croft também. Isto é no posto de turismo de Matosinhos. Posto de turismo de Matosinhos. Isto é da Ângela Ferreira, nossa colega na Faculdade de Belas Artes. É uma mulher que orienta os alunos todos para instalações, para escultura conceptual, etc. Portanto, é uma mulher que evoluiu no sentido do ensino da escultura em Portugal. Esta aqui é do Pedro Neves, é o homem que fez a cadeira para o Papa, um homem que trabalha em madeira, é lá de cima. Rui Matos foi um aluno da faculdade, trabalhou lá em Lagos com o Cotileiro, e lá está a Fernanda Fragateiro com uma intervenção, uma pintura na carruagem. Podemos embelezar os comboios da CP. Exatamente. Temos aqui o Rui Chaves, o tal homem que trabalha em ferro. E temos aqui a Joana Vasconcelos. Portanto, esta peça esteve no mate, à porta do mate. É o anel. Também muito controversa, esta senhora também. Tá. Temos agora as novas gerações, nasceram em 76, 77. Temos o Vasco Araújo, foi meu aluno. Temos o José Pedro Val, também meu aluno. O Orinol. Temos o Bordal 2, isto está na Expo. São restos de plásticos que ele arranja, etc. Vocês podem ver, ele tem o ateliê em Chabregas, ao pé do Museu do Azulejo. Trabalha lá, tem montes de lixo à porta, etc. Vê-se logo que é o ateliê dele. E temos o Wilds, acabei com o Wilds, que é um mural no Barreiro. Um mural do Barreiro. Portanto, estão a ver que, pronto, isto, digamos, eu podia estar agora aqui até à meia-noite a contar histórias desta gente toda, porque lidei, principalmente, por exemplo, em Vila Nova de Cerveira. Eu participei na primeira Bienal de Cerveira e levámos para lá uma homenagem à Sara Afonso e fizemos lá o trabalho todo durante um mês, portanto, e conheci esta gente toda, a Clara Menezes, toda a malta do Norte, e tenho histórias para além da arte que eles... Havia histórias para contar que dava um cancioneiro. Maluqueiras que a gente fazia, etc. Mas isto reflete, digamos, a ruptura, porque isto é preciso ter coragem. Quando o Lima de Carvalho foi lá para cima para a Torre dos Clérigos, bater com a cabeça no sino e puxar aquilo, houve coragem. Eles levaram um enxerto de tareia quando foi ali no museu, no Marquês da Fronteira. Vieram todos da coisa da polícia. Portanto, é preciso ter uma certa coragem. Portanto, não sei se vocês têm alguma pergunta mais indiscreta ou mais direta ou menos indireta. É a seguir, Sr. Professor. Diga. Filipa, quer ir para ali também? Se houver questões, vão os dois para ali. Vamos para aqui os dois. Bem.